Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, nesse mundo tão complicado e que faz de um espaço como esse que eu tenho aqui com vocês um ambiente precioso, gratificante. Vocês não sabem como é bacana saber que tem muitas pessoas no nosso país que estão observando as coisas que estão acontecendo e tem uma reflexão totalmente diferente daquela que é apresentada para todos nós pelos grandes veículos de comunicação. Você assiste a notícia e você acha que aquela realidade não corresponde com aquilo que você está vendo. Você sente falta de críticas ao comportamento do presidente da República, ao governo brasileiro. Você não se satisfaz com as explicações que são apresentadas para o povo brasileiro e você quer ter uma informação mais qualificada. Então, quando você chega até o nosso portal, que é esse ambiente aqui de mão dupla, onde eu recebo as críticas de vocês, os comentários, é um ambiente muito bacana. E hoje nós vamos destrinchar mais algumas questões que os grandes veículos não falam, né? Vamos chamar a atenção aqui, porque nem todo mundo no Brasil está dormindo com as coisas que estão acontecendo. E nesse ano eleitoral estamos a 189 dias das nossas eleições presidenciais. Nós temos muitas coisas a conversar. Se você está chegando agora no nosso portal, antes de mais nada, se inscreva. Você que é muito bem-vindo, é só dar o clique no símbolo que aparece no seu monitor. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe. O joinha de todos vocês é muito importante e os comentários são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, está um período bastante complicado para quem debate a realidade nacional e internacional, porque quem resiste à massa de informações que são jogadas por todos os veículos de uma forma quase orquestrada internacionalmente. As mesmas imagens que você vê no Brasil sobre o conflito lá fora, você vê na Alemanha, você vê nos Estados Unidos, você vê nas redes, enfim. Não há muitos contrapontos, você não tem muito contraditório. A percepção do conflito que a gente está vendo agora é uma percepção real, mas ela é apenas um retrato do momento que está sendo transmitido para as pessoas mundo afora, com objetivos claros. Só para exemplificar, você ontem, se assistiu o Jornal Nacional, você viu a cobertura, que está ficando cada vez menor, apesar de ser muito impactante ainda, sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Eles fizeram ali uma matéria de 11 minutos, começou ali falando, enfim, apresentando os dramas. E qual foi o desdobramento final da matéria? Teve algum indicativo, alguma conclusão? Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo? Não. Foi apenas um grande videoclipe de uma tragédia que está acontecendo lá fora, para tirar o teu sono, para te incomodar. O paradoxo nessa história, é claro, te incomodar e te fazer tomar partido, para você demonizar aquele que está sendo apontado como responsável exclusivo de tudo que está acontecendo lá fora. Não há uma avaliação histórica, não há nenhuma avaliação comparativa, não há nenhum tipo de reflexão para onde essa coisa está indo, qual é o comportamento dos atores, o que de fato está no porvir. Há apenas uma indução para que você fique torcendo para que haja um milagre. Como, por exemplo, no caso da Ucrânia, eles derrotarem a Rússia. E aqui no nosso portal recebe muito comentário do tipo assim, mas você faria o que se você estivesse nesse local? Bom, primeiro, se eu fosse o tal presidente ucraniano, eu faria de tudo para não ter conflito, para nenhuma vida sofrer algum tipo de risco. É como aconteceu aqui no nosso país na pandemia. Se eu fosse presidente da República, o que eu faria? Eu concentraria todos os meus esforços para que nenhuma pessoa morresse. Simples assim. Depois que a gente vê governantes fazendo atos de extrema irresponsabilidade para com seu povo, como é que a gente pode classificar essa pessoa como herói ou como mito? E aí o paralelo não está grotesco, não. O paralelo ele faz todo sentido. Nós temos personagens que têm uma conexão muito grande na sua estrutura, a estrutura política de ter chegado ao poder e a forma como enxerga a população, enxerga a sua responsabilidade, enxerga aquilo que tem que fazer para preservar vidas. Então as pessoas ficam na torcida de uma maneira geral e isso vai passar mais à frente quando o conflito terminar, da forma como ela for cessadas, né, cessarem ali as hostilidades, isso será objeto para historiadores no futuro. E quando os historiadores se depararem com comparações, vão poder analisar friamente as coisas que aconteceram nesse episódio
trágico e lamentável para a humanidade, que é apenas mais um dentre tantos que já aconteceram e apenas mais um dentre tantos que estão acontecendo nesse momento com a gravidade estratosfericamente superior e que você não vê uma nota, você não vê uma imagem, você não vê uma vírgula, como o caso que eu cito sempre aqui do que acontece no Iêmen. É só você pesquisar, coloque Iêmen aí, qualquer coisa você vai achar muita informação e você vai falar assim, ué, como é que eu nunca soube disso? Porque não tem interesse, né? Não há interesse nenhum em tentar mostrar que o povo do Iêmen está sendo sacrificado por interesses econômicos norte-americanos e da Arábia Saudita e do capitalismo invisível que a gente não enxerga. Então, ontem a gente estava vendo no Jornal Nacional, teve 11 minutos, e mais à frente nós tivemos 11 minutos de Lollapalooza. E o jornal termina dando uma boa noite para você, acompanhe logo mais o show, a música, a alegria, enfim. Então, qual o sentido desse tipo de cobertura, desses assuntos todos, se não de nos alienar de uma maneira geral, já que não há nenhuma solução apresentada no horizonte? As pessoas falam assim, mas você faria o quê? A Ucrânia pode fazer, por exemplo, como fez o Vietnã, que derrotou os Estados Unidos. Como é que é? Bom, a gente aprende, né, por muitas vertentes, a imaginar que os vietnamitas derrotaram os norte-americanos. Mas que derrota foi essa de um país que perdeu 4 milhões de seres humanos, que foi o Vietnã, contra 100 e poucos mil soldados e norte-americanos que estavam ali. Um país que teve todas as suas cidades destruídas, toda a sua infraestrutura destruída, todas as suas florestas contaminadas com agente laranja, toda a população exposta a agentes cancerígenos que estão matando pessoas até os dias de hoje. Essa foi uma vitória? A gente pode considerar essa uma vitória? É esse tipo de vitória que você está torcendo para a Ucrânia ter? Para que os russos saiam da Ucrânia quando tiver acontecido a mesma hecatombe? Ou você está torcendo para o Zelensky ele conseguir sucesso no intento dele de provocar um terceiro conflito mundial? De fazer a OTAN entrar no meio dessa história, de a gente ver corrida de mísseis para todos os lados, destruindo a Europa, Estados Unidos, destruindo a Rússia, enfim, e você com a doce ilusão que o Brasil estará salvo dessa história. E você acha que os agentes desse conflito todo, eles vão ficar lá até o final, se acontecer um conflito dessa natureza? Ou eles vão pegar os seus aviões presidenciais e vão rumar para locais protegidos dessa insanidade toda? Então, a tua torcida, ela faz algum sentido você ficar torcendo romanticamente para que o povo ucraniano fique resistindo com coquetéis molotovs, com o exército inferiorizado? O que você quer? Você quer... As pessoas que pensam assim, elas acham que é fácil estar morrendo essa gente toda? A gente tem que torcer para eles ficarem morrendo até o último ucraniano, para que aconteça um milagre? Milagre não acontece, gente. Não tem na história da humanidade uma situação que você possa dizer. Então as pessoas dizem, você comparou outro dia a Ucrânia versus Rússia com a Argentina versus Inglaterra. A comparação não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? A estrutura é a mesma. Eu vou comparar o quê? Estados Unidos com Iraque? Se você comparar Estados Unidos com Iraque, você vai ter um susto muito grande de ver como os norte-americanos trataram os iraquianos e qual foi a cobertura que esse episódio teve e qual a responsabilização que teve algum norte-americano no meio dessa história toda. Os bonzinhos foram salvar o Iraque. Não estou justificando nenhum tipo de invasão, não estou justificando absolutamente nada. As pessoas que estão acompanhando o nosso portal sabem disso. Eu apenas estou colocando pano de fundo histórico porque me incomoda muito a hipocrisia e a manipulação de uma maneira geral. De repente tem um demônio do mundo e todo mundo, ao longo da história do planeta, virou santo. Todo mundo está com seus pecados absolvidos. A gente vê o Joe Biden indo para a Polônia, no estádio de futebol. O que o presidente americano foi fazer no estádio de futebol lá na Polônia com refugiados ucranianos? Dar uma palavra de consolo? Dizer o que para eles? Olha, o presidente russo é um demônio, sabe? Ele tem que sair de lá. Então vai lá tirar. Vai lá tirar. É isso que vai resolver? É assim? Você arbitra agora quem é o monstro, quem não é? Você é o dono do mundo, agora é o juiz do planeta, como sempre foram os norte-americanos?
Então é uma coisa muito hipócrita chegar no estádio e falar assim, olha, eu estou solidário com vocês, tanto estou solidário que eu estou mandando mais armas para os soldados ucranianos para eles resistirem ao máximo. Vocês vão perder os seus pais, os seus irmãos, os seus filhos, eles vão morrer lá, mas faz parte, né? Então, qual é a racionalidade disso? Qual o sentido disso? Aconteceu o conflito, como é que a gente tem que tratar esse conflito? Tem que tratá-lo da forma como ele aconteceu, com uma irresponsabilidade do presidente ucraniano, que desafiou uma potência nuclear, insuflado por outras potências também, e foi alargado à própria sorte. Você sabe por onde anda o presidente ucraniano? Você acredita mesmo que ele está em Kiev? Que ele está ali, leve, livre e solto? Que ele é um homem corajoso? Se você acredita nisso, amigo, aguarde, amigo e amiga, aguarde mais algumas semanas. Vamos dar um tempo aqui para ver se esse é um herói mesmo, se esse é um destemido, se é um estadista, se é um homem responsável, se é um homem que preocupa mesmo com a saúde, a integridade do seu país e do povo ucraniano. Nós vamos ver a história muito caprichosa. Muitas coisas eclodirão ao longo desses anos todos que virão pela frente, se o fim não for trágico para esse cidadão, porque nós sabemos que existem muitas situações internas que também pressionam o presidente ucraniano, porque se tem uma coisa que não tem no poder de uma maneira geral, são santos. E em países que ficaram esfacelados com o fim da União Soviética, temos muito menos santos ainda. Então, quando eu falo isso, muitas pessoas são induzidas a crer, olha, está torcendo pelos russos. Não, eu estou apresentando o que está acontecendo, lamentando profundamente. Muitas pessoas falam assim, se fosse a sua casa, se fosse a minha casa, eu evitaria ao máximo de ter conflito com alguém que é muito mais poderoso, alguém que pode me ameaçar de alguma maneira. Eu não vou brigar com polícia, não vou brigar com o exército, não vou brigar com criminosos, eu vou sempre tentar proteger a minha família. E um líder, ele tem que levar isso em consideração, levar em consideração os elementos fáticos, os elementos pragmáticos da história. Porque quando ele tem uma mente bolsonariana, o que ele faz é desprezar a vida humana, o que ele faz é jogar com os outros. Vê se o Bolsonaro ficou internado em hospital público, se ele se interna em hospital público, que ele tem algum problema, ele tem médico 24 horas por dia. Vê se o senhor Zelensky está lá na linha de frente. Ele está fazendo esse jogo, como fazem muitos governantes, mas quem paga o preço é o cidadão comum lá na ponta. Então, não exijam de alguém que está tratando desse tema aqui, que embarque nessa mesma canoa da mídia ocidental para dizer que, olha, o problema todo é o Putin, matem Putin que está resolvido o problema. Que isso eu não vou fazer. Eu acompanho os acontecimentos com o máximo de isenção, procurando entender o que está acontecendo e tento compartilhar essas percepções com você aqui no nosso portal. Bom, essa parte aí inicial ficou bastante comprida hoje, né? Espero que eu tenha jogado mais luzes sobre essas questões, mas eu quero entrar no nosso assunto também doméstico aqui, que ontem eu comentei com vocês, né? Aliás, quero saber as suas opiniões sobre tudo que eu falei aqui, como sempre, né? E as críticas também, mas sobre os nossos problemas internos aqui, é muito chocante ver como a mídia brasileira, o jornalismo brasileiro está absolutamente apodrecido. Eu teria vergonha de trabalhar numa grande emissora como a TV Globo, que trata dos fatos aqui no nosso país de uma forma totalmente dirigida, de uma forma absolutamente promíscua, de uma forma assassina até. Porque quando eles fizeram a cobertura que eles fizeram da Covid sem responsabilizar o Bolsonaro diretamente, como nós fazemos aqui, isso não é jornalismo. Quando eles ignoram essa promiscuidade de Bolsonaro com os piores vigaristas da fé, isso não é jornalismo. Meu amigo, vamos falar a verdade, minha amiga, vamos falar a verdade. Não dá para a gente ter do mesmo lado e achar que são santos. O pastor Valdemiro Santiago, que vende feijão da Covid, para curar Covid, que vai fazer exorcismo de índio lá no Xingu, com Paulo Guedes, com o Malafaia, com R.R. Soares, com o velho da van. Gente, são vários grupos de interesses diversos que fecham os olhos e se abraçam para poderem assaltar o povo brasileiro. Vocês conseguem imaginar Paulo Guedes com o bispo R.R. Soares, ou com o Valdemiro Santiago, ou com o Malafaia, ajoelhado também, tomando unção de óleo santo na cabeça, com o bispo Macedo?
Meus amigos, vocês acham que isso é uma coisa que deva ter sido passada despercebida pelos jornalistas das grandes emissoras? Eles nunca perceberam esse tipo de promiscuidade, nunca revelaram para o povo brasileiro: olha, o presidente do nosso país está fazendo isso aqui, ó. Ele está hoje no horário de expediente, dentro de um templo, tomando óleo na cabeça, escutando esse tipo de argumento, esse tipo de profecia. Quantas vezes a gente viu o Bolsonaro ajoelhado para espantar a Covid, com um monte de gente ali na frente do Palácio do Planalto, no cercadinho dele, e essas coisas foram passadas. Nós temos grandes partidos políticos travestidos aí, com igrejas, né? Com pastores que andam de jatos milionários para cima e para baixo, com uma série de deputados vinculando religião com a atividade política. Isso não é levado ao debate todo dia. Nós estamos virando o quê? Um Irã evangélico, no pior sentido. O Brasil vai virar, de fato, um país com os regramentos morais, éticos, regramentos religiosos impositivos por uma facção, por uma parcela das pessoas que estão chegando ao poder através dessa manipulação da fé no nosso país. Isso vai continuar até quando? Bom, por enquanto, isso tudo está a serviço do grande capital especulativo, das grandes empresas, e empresas que são também bases dos negócios desses pastores. Então, gente, nós não podemos aceitar que isso seja uma coisa normal. Infelizmente, esse cogumelo, né, ele cresceu muito aqui no nosso país, e o próximo governante vai ter que trazer essas questões todas à luz, aos debates, essa utilização, essa promiscuidade, essa mistura de dinheiro, poder, fé, manipulação política, omissão dos veículos de comunicação. Isso tudo vai ter que ser discutido para que a gente não fique refém, por toda a nossa vida brasileira, desse tipo de comportamento que a gente vê e nos choca todos os dias, mas que passa despercebido pelo jornalismo profissional aqui do nosso país. Como você está vendo, e você pode observar criticamente, nada é por acaso. Bolsonaro está sendo protegido, está sendo viabilizado eleitoralmente, porque ele, ao chegar ao segundo turno, ele empobrece o debate, ele joga o debate na esgotosfera. E o próximo governo terá algumas dificuldades, uma vez eleito, e não sendo Bolsonaro, de implementar algumas pautas, porque será atribuída a ele uma falta de discussão, uma falta de clareza nos debates presidenciais. Vão cobrar algumas coisas que ele não pôde dizer, o futuro presidente, porque o debate foi interditado, o debate foi jogado no esgoto, o debate foi jogado para baixo por pessoas inescrupulosas, pessoas sem ética, sem moral, que estão ali coordenando a campanha de Bolsonaro, que não tem constrangimento nenhum em ser um farsante moral, um farsante ético, um farsante republicano, mas um farsante que engana muitas pessoas aqui no nosso país. Gente, os temas hoje eu tentei dar uma amarrada aqui para falar coisas que você não vai ver pelos grandes veículos de comunicação. E eu me sinto muito gratificado de ter você até agora no nosso portal. Ajude a gente a chegar a outras pessoas também, até para que as pessoas tomem um choque, né, de realidade sobre coisas que ela não vê de uma maneira geral, e que ela possa, quem sabe, num curto espaço de tempo, no médio ou até longo, mudar a sua opinião, mudar a sua percepção e ajudar o Brasil também a ter uma consciência política melhor aqui na nossa sociedade, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje é um programa dominical. Até o nosso próximo encontro. Tchau!